Aula 4. Então, pessoal, essa aula vai ser muito breve. Nós vamos falar sobre a introdução ao Arduino. Nós já fizemos a introdução sobre microcontroladores, falamos a diferença entre os microcontroladores, falamos também das portas lógicas, falamos do papel da eletrônica digital, falamos antes disso das linguagens de programação e principalmente a lógica de programação, o que é um fluxograma. Agora nós vamos falar sobre um pouco mais diretamente sobre o Arduino, que é a ferramenta que vocês vão utilizar aí na aprendizagem. Então, o que se deu à popularidade do Arduino? Qual a sua estrutura de programação? Qual as portas que o Arduino utiliza? E as variáveis, como declarar uma variável. Começando então, uma introdução ao Arduino. Tenham em mente que a gente já falou sobre isso, mas vou reforçar para vocês. Galera, Arduino não é microcontrolador. O que é um microcontrolador? Isso é um microcontrolador. Então aqui geralmente o Arduino utiliza um microcontrolador da Atmel. Mas vocês podem encontrar outros microcontroladores também. Isso é um microcontrolador, a gente já viu, é uma CPU, tem a memória, tudo ali dentro, tá? O que o Arduino faz? Ele disponibiliza, faz todas as ligações, disponibiliza isso para ficar com mais fácil acesso para vocês. Então aqui só tem os bornes para vocês conectarem. Então o Arduino, ele é uma plataforma de aprendizagem, ele é um facilitador para a aprendizagem de vocês. Então ele é uma plataforma aberta também. Se eu não me engano, ele foi desenvolvido na Itália por alguns professores que justamente se propuseram ensinar o microcontrolador de uma forma um pouco mais fácil. E aí funcionou, porque para fazer um protótipo, ver se alguma coisa funciona, ele é perfeito, ele é rápido. Você não precisa mexer muito em hardware para você começar a desenvolver seu protótipo. É claro que aí se vocês forem fazer um produto final, aí vocês não vão usar um Arduino, vocês vão usar outro microcontrolador. Então, tem vários modelos de Arduino de acordo com a necessidade. Então, no momento que eu estou falando isso, muito provavelmente essa lista que eu estou passando já está desatualizada. Tem o Uno, Mega, Dewey, o Leonardo, mas tem vários, acho que o Micro também. Então existem vários Arduinos, cada um com uma capacidade diferente, um tamanho diferente, de acordo com o que vocês precisam. E o software também, que é uma IDE, que é uma interface de desenvolvimento para programação e gravação na placa, gravação no microcontrolador. Então, isso é uma introdução sobre o Arduino. O que se deu à popularidade dele? A simplicidade do uso. Então, antes, quando você ia fazer um protótipo com um microcontrolador, você precisava mexer com hardware, precisava mexer com as portas, então era um pouco mais trabalhoso. Agora não, você pega a placa pronta, ela tem tudo ali fácil, é só você ir conectando de acordo com o que você precisa. Então, a simplicidade foi fundamental para a popularidade dele, né? A gravação também, eu lembro quando eu fazia bastante protótipos. Então, para você gravar um microcontrolador, o microcontrolador vem no formato de um circuito integrado. Então, você precisa ter um gravador, ter um hardware que você conecta no microcontrolador para fazer a gravação. E a interface também é uma interface USB, que qualquer computador tem. A linguagem não é o C nem o C++, mas ela é bem próxima disso. Então, quem já conhece as linguagens C e a C++ vai ter uma facilidade maior ainda. E é uma solução bem barata para protótipos. Outra coisa, vejam só, o Arduino ele tem vários módulos que você simplesmente acopla. Então, você não precisa se preocupar em comprar um transdutor, compra capacitor e faz o acoplamento e faz a regulagem de tensão, todos esses detalhes. Não precisam, é praticamente um plug and play. Conector, ele vai funcionar, tá? Então, isso se torna a vida muito fácil para quem está fazendo um protótipo.
sobre a estrutura básica de programação. A estrutura básica a gente já viu uma parte ali na lógica de programação. O que a gente vai encontrar quando a gente abrir a IDE do Arduino? Nós vamos encontrar um espaço. Tudo que vocês vão escrever, lembre-se, se abriu o colchete, depois tem que fechar, tá? Então tem um espaço aqui que é do setup, que aqui você vai colocar as instruções que serão executadas apenas uma vez quando você rodar o programa. Então, essas que você quer que o programa leia apenas uma vez e execute, você vai colocar no setup. As outras você vai colocar dentro do loop. O loop é aquilo que ele executa as instruções que estão aqui dentro. Quando ele termina, ele retorna e continua executando. O microcontrolador ele nunca para de funcionar. Então, o que você quer que ele continue executando, lendo sensores, realizando instruções, estarão aí dentro do loop. Isso que você é a primeira etapa. Então, setup, o que vocês vão colocar no setup? Ali, ó, lembra do fluxograma? Declaração de variáveis e portas. Então, o Arduino tem várias portas, que são entradas ou saídas de dados. Você vai primeiro dizer qual porta você vai utilizar, se aquela porta vai ser uma saída de dados, ou seja, você vai enviar um sinal para um LED, para um motor, para um relé, ou se você vai receber informações, um sensor, um botão que vai enviar alguma informação para você, você vai declarar aí nessa parte de declaração de portas e variáveis. E depois vai para o loop. Entrou no loop, não sai mais, tá? Então, entrou no loop, ele vai ficar rodando. Início, aí vem as informações que você quer sempre ler. Eu quero ler sempre o que acontece nesse botão, o que acontece nesse sensor. Então, vai ter ali as entradas. O processamento, o que você vai fazer? É uma equação? O que você vai fazer com essas informações? E depois, você vai enviar para alguém? Então, você vai colocar aqui na saída. Quero ligar o motor, quero acender um LED. É tudo aí. Vou conectar, enviar por Bluetooth, por Wi-Fi, tá tudo aí. Fim até chegou ali, ele volta para o início e realiza tudo de novo, tá? Então, coloquei aqui um exemplo da estrutura básica aqui, ó. Primeiro, não se prendam a isso, mas o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui, nessa parte, um exemplo. Você está configurando os pinos e você está dizendo que o pino 13, ele numera os pinos, que o pino 13, ele vai ser um pino de saída, então você não vai receber informações por aquele pino. Ele vai ficar preparado para enviar informação, para enviar tensão quando for necessário, então para executar alguma função. Isso aqui é só uma vez. Definiu isso, ele vai entrar aqui no loop, e aí no loop, o que ele vai fazer? Ele vai digital write, ele vai escrever, ou seja, ele vai enviar uma informação para o pino 13, você falou que é uma saída? Falou que é uma saída. Então, o pino 13 vai jogar no nível lógico alto. Lembram da parte sobre o papel da eletrônica digital? Teorema de Boolean, onde na digital você tem dois tipos de informação, 1 e 0. Então, ele vai estar dizendo que esse pino 13, ele vai jogar o nível lógico de tensão alto, vai jogar 5 volts ali, que ele quer executar alguma função. E depois que ele jogar 5 volts na porta 13 do Arduino, ele vai esperar quanto tempo? 1000 ciclos. Aí você tem que olhar lá na característica do Arduino. Tem o cristalzinho lá, o oscilador, que dá a base de tempo. Vocês lembram disso aí também? Que é o clock. Você está dizendo que ele vai, durante 1000 clocks, ele vai ficar parado, não vai fazer nada, ele vai ficar esperando. Então, 1000 clocks, sendo que o Arduino ali, ele tem o clock dele demora 1 milissegundo, se eu não me engano. Então, isso significa que ele vai ficar parado 1 segundo. Depois que ficar parado 1 segundo, o que ele vai fazer? Ele vai escrever na porta 13 o quê? O nível lógico baixo, ou seja, ele vai jogar 0 volt na porta. Então, ele jogou 5 volts, espera 1 segundo, joga 0 volts, espera de novo 1 segundo e aí volta. Então, isso aqui é um pisca. Acendeu, 1 segundo, desliga, 1 segundo, acendeu, espera 1 segundo, desliga, é um pisca, beleza?
Então, essa é a estrutura básica da programação. E sobre as portas? Vamos falar sobre as portas, então. Isso aqui, não se assustem, a gente já viu muitas dessas coisas. Por exemplo, o reset, a gente viu lá, lembra? Naquela aula sobre introdução a microcontroladores, que tem um reset. Tem uma comunicação? Tem uma porta USB. Você pode colocar aqui a alimentação externa. Colocou a alimentação externa, aqui vocês vão encontrar os pinos de tensão. Então, da alimentação, ele faz um circuito regulador de tensão, que a gente já viu em eletrônica. Ele joga 3,3 volts, 5 volts e GND, que é o ground. Além disso, ele tem as portas analógicas. A gente lembra que a gente falou do sinal analógico? O sinal analógico é aquele que é o discreto, que tem vários níveis de tensões. Como que é o sinal digital? Ele só tem dois, 0 e 1. 0 ou é 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Então, essa é a diferença. Então, aqui você encontra as portas analógicas, que te permite dar uma variada, te permite ter vários níveis de tensões nas portas. E as portas digitais, elas te permitem ter apenas dois níveis de tensão, o 0 e 1. Vejam quantas portas digitais nós temos ali. Aqui, ó, microcontrolador Atmega 32 bits, tá? Então, o microcontrolador, ó, ele já está num socket aqui que se você queimar, você não precisa trocar a placa inteira, você só troca o microcontrolador para sair mais barato. Tem aí LEDs indicadores que ele está lendo, transmitindo e recebendo informação TX e RX. E é isso. Então a gente desvendou. Isso não é mais segredo para a gente. Então não precisam ter medo de mexer com o Arduino, para quem não mexe ainda, tá? E falando dos pinos, que são as portas, então veja quantas portas ele tem. Vou apagar aqui, ó. Ele tem as portas aqui digitais e mais as portas analógicas que são de entrada, que é para receber sensores, tá? Mas vamos focar nas portas digitais. Olha quantas portas digitais ele tem. Tem uma aqui, mas eu não lembro se a primeira a gente pode ligar, mas acho que sim. E vai até a porta 13. Então, temos no total 14 portas, porque a primeira é 0. 0 a 13 são 14. 14 pinos. E como que você vai dizer? Primeiro você tem que dizer se você vai usá-lo e se você vai usá-lo para enviar dados ou receber dados. Então você vai colocar uma sintaxe, que é sempre isso aqui, sempre esse código, pin mode, escrito dessa forma. Aí você vai colocar abre parênteses, abre parênteses. Qual que é o número do pino? Você vai olhar ali. Eu quero usar o pino 5. Então, vou colocar 5. O Arduino já vai reservar esse pino para mim. E aí, o que eu vou fazer com esse pino? Eu vou receber uma informação. Vai ser um sensor que vai estar ligado? Vai ser um botão que vai estar ligado aí? Se for, eu vou colocar output. Agora, desculpa, input. Não devia nem ter apagado aqui. Pino 5 que eu tinha falado. Se eu vou receber a informação, então é uma informação que vai entrar. Então é input. Se eu vou enviar uma informação, eu quero acender um LED, eu quero acionar um relé, um transistor. Então é um output. Tranquilo, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reservar as portas. Quantas portas eu vou usar, colocar o número da porta e se vai ser um output ou input. Depois eu vou falar de outras formas também que a gente tem da gente usar, que é bem legal. E é o que foi... Então, eu coloquei um exemplo aqui de um programa ali no setup. Por quê? Por que ele fica no setup? Porque no setup... Porque ele roda apenas uma vez. A primeira vez que você liga, ele roda, depois ele vai para o loop e não precisa mais ler isso. Então, significa que o pino 10, ele não precisa ler de novo, porque ele sempre vai ser saída. O 11 sempre vai ser saída. O 2 sempre vai ser entrada. E o 3 sempre vai ser entrada também. Estou reservando, nesse caso, então, 4 portas. Então, os 2 de saída vão acender um LED verde e um LED vermelho. E os 2 de entrada vão receber informações de um botão. Se o botão está enviando nível lógico 0 ou nível lógico 1.
E sobre as variáveis? Então, a variável também é importante. Você não tem que armazenar, usar as variáveis x, y, botão, sensor. Você vai dar nome para as variáveis. Cada variável ela vai ocupar um espaço na memória, mas você tem que dizer para o programa antes para ele reservar esses espaços, senão ele não vai reservar para você. Então, uma variável é um rótulo que faz referência a um local na memória do hardware e ajuda a ler os valores na memória através de um monte de dados pelo programador. Então, antigamente, quando a gente programava, a gente colocava o endereço da memória. Hoje, se você fosse mexer ali como Assembly, né, que é uma linguagem de baixo nível. Agora não, você dá um nome à variável. E o nome da variável, ele não pode ter espaços, tá? E também não pode ter caracteres especiais e nem iniciar com número. Então, não pode ter espaço, nem caracteres especiais, arroba, sustenido não, como que é? O jogo da velha, asterisco, não pode ter esses caracteres especiais e também não pode iniciar com números. E cada variável tem que ter um nome específico, não pode ser duas variáveis com o mesmo nome, isso não pode. E aí os tipos de variáveis, então, por que o tipo de variável? Porque se for uma variável que eu vou gravar muita informação, que vai receber muitos dados, um número muito grande, eu preciso dizer para o Arduino, repare um espaço significante para mim. Agora, se for uma variável que vai receber o 0, 1, eu não preciso de tanto espaço assim. É claro que, dependendo do programa, vocês não precisam se preocupar com espaço, só se for programas muito grandes, tá? Mas é bom você saber. Então, a void, depois eu vou falar sobre ela, que é uma rotina. Bool, já viram esse termo, né? Boolean. É uma variável booleana, ou seja, ela só recebe dois bits de informação, vamos dizer assim, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, ela só usa 1 byte, usa um espaço muito pequeno. Tem char, que é para caracteres, se não me engano, e aí você usa 1 byte também, e os valores que você pode usar, que você pode armazenar nesse tipo de variável, menos 128 até mais 127. Então, você pode, toda essa faixa de valores, você pode armazenar dentro dessa variável. Isso, perceberam que ele está usando valores negativos e positivos. Mas se você pensar, não vou usar os valores negativos, só quero valores positivos. Então, você coloca unsigned char, que é a mesma coisa, só que sem a parte negativa. Então, ele tira a parte negativa dos números e soma com as partes positivas. Então, você pode armazenar o número de 0 até 255. Você pode usar o byte também, que é o mesmo espaço, que armazena de 0 até 255. Números inteiros, ele ocupa o dobro de espaço. Mas aí você pode colocar valores bem grandes, que é menos 32.768 até 32.767 positivo. Por quê? Porque o 0 também está aqui, faz parte do positivo. Tem unsigned int, são as inteiras, então eu tiro a parte negativa e somo com as inteiras. Então, vamos supor que meu sensor só retorna números inteiros. Então, eu posso gravar números que vão até 65.535, então, números grandes. Pode ser Word também, pode ser long. Long utiliza 4 bytes, é para números muito grandes. Então, olha o tamanho do número aqui, nem vou ficar repetindo. Pode ser unsigned long, que não tem a parte negativa, então ele é o dobro. Pode ser float. Float, vocês fiquem muito ligados com float. Até aqui, nós vimos que ele guarda números inteiros. Números com casas decimais, vocês têm que usar o float, tá? Fiquem ligados com float. Então, se você fizer uma divisão e essa divisão for dar número quebrado, aí você vai ficar... E se você usar, por exemplo, o mais comum, todo mundo declara uma variável como int, que é o basicão ali, declara como int. Aí você vai fazer 7 dividido por 2, e o resultado não vai bater. Mas não vai bater mesmo, por quê? 7 dividido por 2 dá 3,5, é um número fracionado. Então, e os números inteiros, aqui ele só guarda número inteiro, essa vírgula é do inglês. Então, isso aqui significa 32.767. Então,
Aqui o ponto é vírgula, então o float ele guarda números fracionados, vírgula, tal, tal, tal. Então se for fazer uma divisão, fique ligado. O double também é a mesma coisa praticamente que o float, tá? E tem string, que é para você escrever palavras, que aí ele guarda um espaço de array, tá? Que é diferente, a gente vai ter uma aula sobre isso. Então, sem muitos segredos, essa tabelinha fica para vocês. Claro que durante as aulas eu vou dar dicas, ó, isso aqui você pode colocar como uma variável booleana para ocupar menos espaço. Opa, isso aqui você vai ter que usar float, é uma divisão. Então, eu vou calcular a média do aluno, você não vai colocar inteiro. Porque se você fizer uma divisão, geralmente vai dar número quebrado. Então, você vai ter que usar uma float. Então, essas dicas eu vou dando ao longo das aulas. Nessa parte, introdução, a gente encerra aqui. Na próxima aula, a gente começa a fazer as nossas primeiras programações.